Então, começando a nossa gravação, com mais entonação, com mais força. Hoje é o nono dia, e como na oração da abertura, nós comentamos que nós começamos este dia não pela pressa, não pela culpa, não pela comparação, mas pelo governo. Temos que agradecer, sim, ao Pai por nos chamar toda manhã, nos acordar, e temos consciência que hoje nós escolhemos estar aqui de verdade. Não apenas com o corpo acordado, mas com a mente alinhada, o coração posicionado e, acima de tudo, o espírito atento. Que ele, com certeza, ele está nos ensinando a governar um dia de cada vez, com verdade, com constância e com fidelidade. E eu tenho certeza que esse dia vai ser otimamente governado por todos nós, porque sabemos que um dia governado transforma mais do que minutos de dias forçados, ou muitos dias forçados. Ao longo da minha vida, claro, quando eu falo sempre, no sentido que quando eu começo algo, é porque esse algo é interessante para mim, é algo que pode me trazer um benefício. Só que, às vezes, essa primeira análise, esse primeiro pensamento, ficava somente no primeiro dia. Eu tinha intenção, tinha vontade, tinha desejo de começar algo, mas no dia seguinte, o ânimo, a motivação já começava a cair, principalmente porque precisava de atitudes minhas, precisava de esforço meu, precisava de dedicação minha. E eu percebi exatamente, fazendo esse trabalho, ou essa análise desse material de hoje, que muitas vezes eu persisti e estava lá, firme. Todos os dias estava lá, mas só fisicamente. Que a minha mente, a minha consciência não estava presente. Mas eu queria estar lá, o santo está lá. E é isso que eu gostaria de ajustar, porque apesar de todas as nossas falhas, todos os nossos, vamos dizer assim, distrações ao longo do dia, o Pai está sempre disponível e disposto a nos reposicionar. O importante é não parar, o importante é não desistir. E é esse momento. Esse desafio foi feito exatamente para isso. O desafio, como eu comentei, não é o acordar, porque o acordar, glória a Deus, quando Deus te acorda, quando Deus me acorda, é porque Ele fala assim: você tem algo a fazer, certo? E no dia que Ele nos chamar, nós vamos acordar na glória, em nome de Jesus. Mas o fato é que eu tenho que me posicionar no sentido que, quando eu escolhi fazer algo, esse algo tem que ser benéfico. E eu tenho que, isso, cada um de nós sabemos aquilo que é benéfico para nós. Todos nós estamos aqui com um propósito. Um propósito de quê? De governar o nosso dia. Como nós falamos lá no primeiro treinamento, a nossa mente, ela está, principalmente na parte da manhã, ela está como uma esponja. Ela vai, consequentemente, absorver tudo aquilo que vem no primeiro momento. Porque a nossa mente é muito fértil, pessoal. É muito poderosa. E que possamos ocupar, sim, a nossa mente com algo que seja bom para nós, seja benéfico para nós, que seja grandioso para nós. Então, nós temos que nos absorver da palavra, primeiramente, e, através da palavra, nos direcionar para algo de grandioso, que Deus tem tudo, tem muita coisa para nós, mas todos os dias Ele tem algo grandioso para nós. Mesmo que seja um movimento, mesmo que seja um pouquinho, mas Ele é grandioso. E eu quis colocar exatamente nesse momento da oração de abertura, ter feito essa colocação, mas eu gosto sempre de colocar que o governo se prova no dia seguinte. Falei com alguns de vocês, eu tenho falado com praticamente todos vocês aí ao longo da semana e nos cultos da igreja, mas a constância, pessoal, não é a perfeição que eu falo assim sustentada, né? É o governo retomado. Por quê? Porque existe um erro muito comum na nossa forma de pensar ou na nossa caminhada, principalmente espiritual e pessoal. Claro, eu sempre uso o meu exemplo, mas eu tenho certeza que meu exemplo ele é muito próximo do que vocês vivem.
Porque as pessoas acham, e estou usando o termo achar, mesmo reduzindo, mas eu falei que essa palavra acha, ela não seria simplesmente eliminada do meu vocabulário, porque em alguns momentos é necessário que ela seja mencionada, tá? As pessoas acham, e quando eu falo as pessoas, não estou dizendo que as pessoas é a opinião dela, então nesse caso, o acho eu troco muito pela minha opinião, mas nesse caso aqui, ela, como eu estou falando de algumas pessoas, então as pessoas acham que constância é fazer tudo igual todos os dias, e não é. Repetindo, as pessoas acham que constância é fazer tudo igual todos os dias. Constância, pessoal, na minha opinião, é voltar para o centro toda vez que você percebe que saiu dele. Nós temos essa flexibilidade, mas nós temos não só a flexibilidade, ter a certeza que se por algum motivo houve um desvio, que nós retomamos. Retomamos o nosso governo, retomamos o caminho. Porque quem não governa esse retorno, abandona o processo inteiro por causa de um tropeço. Aconteceu várias vezes comigo ao longo da minha caminhada. Já falei isso para vocês. E vamos dizer assim, eu tenho quase certeza que também com vocês aconteceu ou acontece isso, né? Porque quando eu falo quem não governa o retorno, abandona o processo inteiro por causa de um tropeço, isso acaba nos frustrando, porque nós escolhemos fazer algo porque é algo benéfico para nós, é algo que vai nos auxiliar em várias coisas da nossa vida. Só que a gente tem um tropeço e acaba desistindo. E é aqui que muitos perdem o leme. Lembra do leme e do remo? Não porque não sabe o que fazer, mas porque transforma um dia ruim em uma desistência. Todos nós passamos por momentos difíceis, por lutas, por desafios. Isso é normal, como Deus, é, como Jesus nos alertou que todos nós teríamos adversidade, teríamos lutas. Então, pessoal, o que eu gosto sempre de comentar não é porque houve um tropeço que você vai desistir. Não desista, não desista. Esse desafio 30 dias, exatamente, ele tem como intenção principal mostrar para você que você é poderoso, que você é filho do Pai, que você consegue. Estamos aqui chegando no próximo 10º dia. E não é porque um ou outro não conseguiu estar aqui todos os dias que eu que estou aqui todos os dias sou melhor que você, jamais, jamais. A minha participação aqui, ela tem sim um intuito, que é compartilhar aquilo que Deus está me direcionando. Mas quando eu compartilhei com ele, ele falou assim: convida outras pessoas, porque quando estiver reunido de 2 ou mais, eu estarei no meio de vocês. Então, pessoal, eu gosto de fazer essa menção, não somente para reforçar que é importante estarmos aqui todos os dias, porque a prática diária nos faz cada vez mais forte. É um treinamento mesmo, é um treinamento mental, e esse treinamento mental nós vamos usar em todas as áreas da nossa vida, área pessoal, área profissional, área financeira. A escolha de fazer esse treinamento, antes até do começo dos cursos aí de finanças, ele tem sim um, vamos dizer assim, um tópico especial. É saber o quanto nós podemos nos preparar para o próximo desafio, que é a gestão financeira, ou que são os investimentos. Porque na própria gestão financeira e no investimento, nós já falamos várias vezes que nós temos que ter o quê? O governo nas nossas emoções. Saber que vamos ter alguma perda temporária, e essa perda temporária é exatamente para depois a gente retomar a prosperidade, retomar os ganhos. E isso, mais uma vez, fala que a parte de você ter o autocontrole sobre até a sua perda temporária, ela é vital para quem atua não somente no mundo financeiro, mas em todas as áreas da nossa vida. Questão pessoal, quando houve uma discussão, vamos dizer, uma diferença de opinião entre marido, esposa, entre pai e filho, entre amigos.
É importante ter esse autocontrole e, principalmente, é importante ter a retomada. A retomada, em até alguns momentos, pedindo desculpa, pedindo perdão, porque quem de nós nunca errou ou não erramos, né? Então, é esse o ponto que eu gostaria de colocar nesse primeiro momento, que o governo realmente se aprova no dia seguinte. É o dia seguinte que mostra que você tem um governo, porque o retorno é algo realmente admirável quando você reconhece que houve um tropeço, mas você está aqui de volta, certo? Então vamos lá. Vamos falar aonde nós estamos. Eu coloquei aqui, já aprendemos a silenciar, ou estamos aprendendo a silenciar, logo pela manhã, que não sei quem está fazendo o exercício de abrir os olhos e a primeira coisa, agradecer ao Pai, mesmo deitado lá. Agradecido ao Pai, pelo Pai estar nos acordando, e naquele momento buscar, sim, uma linha de visualizar o dia, visualizar as vitórias, visualizar os desafios, mas visualizar a ultrapassagem dos desafios para ser testemunho. Então, já aprendemos a silenciar, estamos aprendendo a alinhar, decidir e sustentar. Hoje é o dia de firmar o que foi iniciado. Estamos avançando, em nome de Jesus, vamos avançar e continuar após os 30 dias. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão continuar, porque vai ser algo que vocês vão perceber o quanto de benefício está trazendo no dia a dia. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. A verdade que confronta. Vamos lá, o que é a verdade que confronta? O que eu poderia falar disso? Quem só governa quando está fácil, ainda não governa. Quem só governa quando está fácil, ainda não governa. Já escutamos uma frase que quando tudo está bom, quando tudo está bem, quando tá tudo, é tudo mais fácil. Vamos lá, vamos de repente fazer alguma adaptação a essa frase. A constância nasce quando a justificativa morre. E eu coloquei essa frase principalmente porque quando existe um tropeço, quando existe, vamos dizer, o erro até, a primeira coisa que nós pensamos é nos justificar. Então, eu coloquei aqui, constância nasce quando a justificativa morre. Pessoal, vamos usar aqui, não precisa se justificar, precisa se retomar, precisa retornar, precisa voltar a governar. É isso. Quando eu estou num ambiente profissional, isso é muito mais claro, muito mais evidente, porque quando nós entendemos que houve algum erro, a primeira pergunta é como aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Normalmente existe a necessidade primeiro se justificar para depois até falar qual foi o motivo. E eu tenho buscado já com a minha equipe lá na Tegma falar assim, pessoal, o importante não é encontrar culpado. O importante é fazer a correção na origem. Então, quando você tropeça, não procure se justificar. Procure encontrar a origem. E a origem, por exemplo, o Jean ontem, eu não vou usar que ele justificou. Ele colocou que ele teve uma noite mal dormida, uma questão aí de saúde, mas a frase dele foi assim, mas estarei com vocês amanhã. Essa frase foi forte, está aqui. O posicionamento, pessoal, e o posicionamento não é obrigação, não é obrigação. Posicionamento é você estar fazendo algo com alegria, estar fazendo algo com gratidão, porque não tenho dúvida nenhuma que o que nós estamos compartilhando aqui tem ajudado a mim e eu tenho certeza que tem ajudado você. A frase do Jean, para mim, foi exatamente isso. Mas estarei com vocês amanhã, certo? E é isso, e com outros aí também que eu tenho conversado, é importante falar que é exatamente assim. A questão da justificativa, ela é muito usual por nós, mas a justificativa, talvez em alguns momentos, até bloqueia que você precisa olhar a origem, o que provocou a ausência, o que provocou o tropeço. O tropeço é o cara tinha uma pedra no meio do caminho, você não viu e tropeçou. Vamos estar mais atentos ao caminho, certo? Mas é importante que eu busco sempre colocar que o amor é que sempre vai estabilizar. Eu tenho muita
como eu posso falar assim, não vou chamar muita gratidão de eu estar passando um momento em que eu posso buscar a palavra, onde eu posso sustentar na palavra, mas principalmente que eu posso compartilhar a palavra. E quando eu falo compartilhar a palavra, o material que nós apresentamos aqui, a base sempre vai ser a palavra. É claro que eu tenho buscado outros livros, outros podcasts, mas por quê? Porque é importante fazer um alinhamento daquilo que nós falamos, o que ele está diretamente na Bíblia. Porque é exatamente a Bíblia que tem que ser a nossa direção, em todas as áreas. Isso eu tenho aprendido há alguns anos, principalmente nesses últimos 4 anos, mas cada dia mais reforça. Se por algum motivo eu começo o dia e não faço a leitura da Bíblia, algo fala, algo está me faltando. Então eu tenho que retomar, fazer a leitura. Tá? Então cair não vai te desqualificar, ou não vai desqualificar nós. Não vai mesmo. Agora desistir, sim. Não vou desistir, vou permanecer. Vou permanecer. A parte financeira é uma das coisas que também atinge todos nós, no sentido de fazer a gente balançar, balançar e em alguns momentos até desistir. Quantos sonhos, quantos anseios nós desistimos, mesmo querendo. Mesmo querendo, a gente desiste. Como eu falei no início, né? A constância não é fazer todo dia a mesma coisa. Todo dia você tem que fazer algo diferente. Todo dia você tem que buscar avançar. Porque se você faz todo dia a mesma coisa, vai entrar naquela questão do automático. E nem todo dia você faz tudo certo. Então, se você fez algo errado ontem, você vai repetir hoje? Não. Então, quem voltou hoje já venceu algo invisível. É verdade. Eu tenho certeza que nós vivemos em vários mundos. Vou chamar só dois, só. Mundo físico, onde você tem que tocar, tem que ver, e o mundo invisível, que nós não vemos pelos olhos, mas nós sentimos, principalmente quando nós estamos em conexão com o Pai. E eu tenho certeza que Ele está em conexão e eu tenho certeza que Ele está batendo palmas para todos nós que estamos aqui e voltamos. Estamos aqui novamente, certo? Eu uso uma palavra, ou melhor, uso um texto, eu gosto, falei para você já, e eu gosto bastante do livro de Provérbios, mas é claro, a Bíblia tem me mostrado vários livros, todos os livros são importantes, cada um tem a sua importância no sentido de mostrar aquilo que Deus quer que nós usamos, e tudo que vem de Deus é maravilhoso. Mas o Provérbios 4, 26, 27, eu estou colocando aqui na versão NVI, quando ele fala assim, ó, considere a vereda que os teus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Isso é o quê? Simplesmente Deus trabalha com a direção sustentada. Quando nós temos esse tropeço, quando nós nos desviamos em algum momento, o retorno é a gratidão de saber que estamos voltando para essa direção que o Pai nos oferece. E quando o Pai nos oferece algo maravilhoso, que é essa oportunidade de estarmos aqui acordados, mas principalmente atentos, focados. Eu conversei com alguns de vocês e eu tenho visto, da mesma forma, o ânimo, a vontade, em alguns momentos, um pouco de dúvida, no sentido, será se eu consigo? Será se amanhã eu vou estar lá presente? Pessoal, não saiba que o dia seguinte você vai ser melhor do que hoje. Quando você coloca dessa forma, você tira um pouco desse peso que é a preocupação. É você estar ocupado com algo
que vai acontecer para nós, porque para Deus já aconteceu, mas principalmente tendo essa dúvida: será que eu vou estar lá amanhã? Será que eu vou conseguir? E eu tenho usado a mudança do linguajar, ou da minha forma de falar, e isso é uma prática, tem que ser praticado mesmo, né? Algo que eu vivi ou vivo em 60 anos de vida, ela não se altera assim de forma instantânea. Mas eu me coloquei nesse posicionamento. Se de repente eu começo a falar algo, esse algo coloca dúvida, eu já paro e penso: por que eu estou com dúvida? Essa é a primeira, por que eu estou com dúvida? Porque tudo é possível naquele que nos dá a direção diária. E quando você compartilha com Deus, não tenha dúvida que nós vamos ultrapassar. Mas esse não tenha dúvida tem que ser falado. É, amanhã, provavelmente, porque eu sempre vou fazer o seguinte: eu sempre vou ajustando o material até as conversas que eu tenho com vocês, as trocas de mensagem. Mas um ponto que eu vi, para mim, foi muito também esclarecedor, foi a questão da palavra fé. A palavra fé. E isso eu vou contextualizar nos próximos dias, porque não vai ser somente um dia para falar. Por quê? Porque todos nós, em algum momento, falamos assim: eu tenho fé. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando, eu tenho fé, na minha cabeça está colocando uma dúvida. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês estão falando assim: eu tenho fé, mas aqui internamente tem uma dúvida. Sabe aquela coisa que você fala que tem fé, mas ao mesmo tempo você internamente está com dúvida? Não sei se aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. E é exatamente esse ponto que eu falei: eu confio em Deus, mas em uma questão de dúvida lá, certo? E é isso que eu tenho praticado, é isso que eu estou praticando todos os dias. É saber que quando eu coloco uma palavra de dúvida, eu não estou confiando no Pai. Quando eu penso na dúvida, eu não estou confiando no Pai. A confiança, ela tem que vir da fé através da ação. E a ação, pessoal, é que faz nos enfrentarmos o nosso dia a dia, sem medo. Com um posicionamento, como o meu chefe falou: ser forte, mas polido. E quando eu falo ser forte, é resolver as coisas. E quando você não resolve tudo, tenha calma. No dia seguinte você vai continuar. Eu compartilhei com vocês que eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto de ver, gosto de escrever, gosto de falar. Mas quando eu coloquei para mim quais são os meus objetivos esse ano, quais são as minhas metas, eu estou todos os dias melhorando o formato que eu escrevi. Por quê? Porque eu tenho que saber que todos os dias eu tenho algo a ser feito. E esse algo, ele tem que ser melhor do que ontem. Será que eu consigo fazer todos os dias? Todos os dias eu acordo para fazer tudo. E no final do dia eu analiso e vejo o que eu consegui e o que eu não consegui. O que eu não consegui, falar: nossa, eu não consegui isso. É, eu tenho uma palavra que eu também estou aprendendo também, que eu não usava muito: ser vítima. Em alguns momentos, eu me colocava como vítima. Mas esse ponto que eu falei para vocês, que eu coloquei assim: Deus, eu sei que vai acontecer. Aí vem aquela dúvida. Pessoal, eu lembro que há um ano atrás, eu falei para Sandra que tinha, que tinha coisas na nossa vida que ela muda a partir do momento que nós confiamos cegamente que aquilo vai mudar. Mas não é com palavras, não. E ela sabe, em alguns momentos, nós tivemos assim divergência de opinião em relação a alguma situação que era muito visível. Nós somos, não digo todos nós, mas eu vejo algumas pessoas muito. A afeição da pessoa vê como a pessoa está naquele dia. Mas até isso eu comecei a trabalhar.
a forma de você falar de uma forma mais clara, de uma forma mais forte, se posicionar. Então, se você dá um bom dia com bom dia mesmo, não um bom dia social, só para fazer de conta que você deu bom dia. Se você tiver que se posicione não somente com palavras, mas com atitude. E como é que é a atitude? Aquilo que eu comentei ontem. Faça um pouco de cada vez, um pouquinho mais. Se você comentar a questão do horário, chegue antes de 10 minutos, chegue antes de 5 minutos. São coisas pequenas que fazem com que os nossos dias se tornem melhores, porque nós estamos vendo o avanço. Então, Deus trabalha com direção sustentada, assim, mas a direção sustentada, ela tem que vir através das nossas ações, do nosso posicionamento, e no meu caso, eu percebi que eu tinha que usar isso através da palavra, e não a palavra, a Bíblia, mas é claro que a Bíblia é usada na minha base, mas na forma de eu falar. Eu tenho que falar sempre, pessoal, é declarando mesmo, declarando que vai acontecer, porque para Deus já aconteceu. Deus quer apenas que eu efetive, que eu realize aquilo que Ele já planejou. Ninguém de nós, nenhuma pessoa que está aqui, tem dúvida alguma que o que Deus prepara para nós é sempre o melhor. Mesmo que seja algo que para nós, no primeiro momento, não foi legal. Então, é esse ponto que eu queria deixar para o dia de hoje e até reforçar que todos nós estamos aqui com alguns objetivos. Mas, para mim, o principal objetivo é a gente usar a nossa forma de falar, não somente com propriedade, mas com bênção, pessoal. Perceba aquilo que você fala com dúvida. Anote um caderninho e fala, por que eu tenho dúvida nisso aqui? Você se autoavalia, você conhece você. Talvez algumas vezes você tenha até que ter dúvida que você está pensando aqui, porque você não quer aceitar aquilo que vem com muita clareza. Os nossos erros nós sabemos o que acontece. Eu sei quando eu erro. É claro que o erro, algumas vezes, é um erro que acontece de uma forma instantânea, porque estivemos fazendo por várias vezes. Mas, a partir do momento que houve esse erro, de imediato identifiquei, primeira coisa, eu identifiquei por que eu fiz isso. E aí, corrige. Corrige, retome, retorne e avance e governe. Então, a prática do dia, amanhã, ou amanhã começa decidindo hoje. Ou melhor, amanhã começa decidido hoje. Se eu tenho a convicção que o governo do meu dia, o governo da minha mente, é meu, eu tomei a decisão. E se algo que me deixa na dúvida, eu vou trocar de imediato. Usar palavras de crescimento, palavras não somente na boca, mas nas atitudes. Porque temos que ter alinhado bem essa questão. Eu falei para vocês a questão da fé e vou colocar amanhã, porque quando eu comecei a preparar esse material, eu vi exatamente nessa linha, que eu, em alguns momentos, eu falava assim, vou fazer uma oração. Aí começava a fazer uma oração e estava fazendo a oração de forma errada. Hoje eu tenho certeza que estava de forma errada. Porque oração não tem que ser uma súplica. Oração não tem que ser uma súplica. Oração tem que ser um alinhamento, tem que ser um compartilhamento. E, principalmente, é depender do Pai. Mas o depender do Pai não é colocar o Pai para fazer tudo e nós simplesmente ficarmos lá, esperando. E essa forma, esse detalhe que nós vamos ver nos próximos dias. E então, para que a gente possa terminar o dia de hoje, né, e fazendo a nossa oração de alinhamento, queria que vocês pudessem também fechar seus olhos, mas, Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos está dando de ter essa clareza em nossas tomadas de decisão, principalmente, Pai, a nossa forma de falar,
a nossa forma de pensar, mas a nossa forma de agir. Que possamos, Pai, ser dependentes do Senhor no sentido de tomar a direção correta, buscar o Senhor em todos os dias da nossa vida, sabendo que através do Senhor que o nosso caminho, sim, está sendo direcionado para aquilo que deve ser feito, porque o Senhor, sim, tem promessas grandiosas para todos nós. Que todos nós saibamos, sim, que todos os dias temos que fazer um avanço. E um avanço, muitas vezes, é retornar ou retomar o tropeço que houve. Porque o tropeço também faz parte do aprendizado. Ninguém conhece tudo desde o início. E em todo momento da nossa vida, nós vamos buscar sempre estar o quê? Aprendendo com o Senhor. Por isso que nesse dia eu quero aprender mais com o Senhor e todos nós que estamos aqui também disponíveis para que esse dia não seja somente na palavra abençoada, seja na atitude. Por isso, Pai, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos estabelecendo o nosso coração, Pai, rejeitando qualquer tipo de negociação interna que enfraquece as nossas decisões. É isso mesmo, vamos rejeitar a negociação interna que enfraquece as nossas decisões. Tenho certeza que o Pai vai nos ensinar todos os dias a sustentar o que Ele está nos entregando. Isso eu tenho certeza. Então, constância não é força humana, pessoal, não é força humana. É governo espiritual sustentado diariamente. Então, constância não é força humana, é governo espiritual aplicado todos os dias, e um dia governado vale mais do que vários dias forçado. Um dia governado muda mais do que vários dias forçado. Não vamos fazer nada com obrigação, simplesmente para mostrar aquilo que internamente nós não estamos sentindo. A força vem interna primeiro. Como eu falei, a prosperidade primeiro vem interna, para depois se tornar externa. Então, eu vou voltar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Como é que estão vocês aí? Bom, obrigado aí, mais uma vez aí, obrigado a todos que estiveram aqui. Amanhã estaremos novamente, em nome de Jesus, estaremos aqui. Como eu falei, a fé move montanhas e amanhã eu tenho certeza que vai ser mais uma manhã abençoada. E não sei o que cada um de vocês tem a fazer a partir desse momento, mas não simplesmente o que nós falamos hoje, esqueça. Já faça algo que você de repente anotou aqui, que de repente você percebeu que é algo que tem que ser feito e faça, mesmo que seja internamente. Pense dessa forma. Cada avanço, por menor que seja, é um avanço. Fica com Deus e Bem, obrigado. tudo de bom para Amanhã. você. Ânimo, e o dia está começando. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até, até.